E aí, pessoal? Tudo bem com vocês aí? Acredito que sim. Comigo tô ótimo. Antes pergunta se eu tô bem, eu tô bem. Você tá bem, Wanderson? Eu estou ótimo, muito bem. E aí, como foi seu dia hoje, Wanderson? Foi ótimo, com calor, com frio, com tudo. Todas as temperaturas Todas um dia as só. temperaturas em novembro, Wesley. Novembro tá estranho, Novembro né? tá estranho. Se novembro azul tá diferente. Quero ver dezembro, como é que vai ser. E aí, Wanderson, o que temos de novidade hoje aqui no PHS? Hoje nós temos um entrevistado diferente, Wesley. Diferente, porque eu puxei lá, parece que é seu chefe, quer dizer, é chefe. É chefe de quem, Wanderson? Chefe, tem um dom aí de ensinar muito interessante. Tô curioso para saber, Wesley. E quem que é essa pessoa? Vamos apresentar essa pessoa? Vamos apresentar. Seja bem-vindo, Jorge Fagundes. Muito obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Jorge. É um prazer você estar aqui gravando com nós e um assunto ainda que não falamos, hein, Wanderson? Não falamos, você que está em casa, inédito, hein? Pessoal, você aí que não sabe fritar o ovo, não sabe fazer nada aí na sua casa, assiste o PHS. Mas para assistir o PHS tem que fazer o quê? Vai lá no YouTube, entra no nosso canal chama PHS Podcast. Vai lá, se inscreva, curte nosso canal, né? Curte hoje o vídeo aqui do Jorge, chefe de cozinha. O cara vai falar de tudo de gastronomia aqui, gastronomia chique. E acione o sininho lá, né, Wanderson? Isso, se você você acionar o sininho, faz o quê? não vai ter a notificação que o vídeo está aí disponível para vocês. E agora, se estiver dirigindo ou até mesmo fazendo aquela caminhada, não é? Tem jeito, né? Aquele exercício, não precisa assistir, ouça o PHS. Na onde? No Spotify. No Spotify temos todos os vídeos, todos os conteúdos gravados em áudio e vídeo também, Wesley. Então tem as duas opções. As duas opções. Que legal. Muito bom. Jorge, seja bem-vindo. A gente vai explanar um pouquinho de assunto aqui com você, mas antes a gente vai perguntar de onde você é, se você mora em Bragança ou não. Se apresente um pouco para nós aí, Jorge. Bom, sou Jorge Fagundes, 38 anos, moro em Bragança atualmente, estou aqui há pouco mais de 15 anos, né? Mas sou natural de São Paulo e acabei chegando em Bragança para estudar. Então, nasci em São Paulo, fui criado em Nazaré Paulista, cidade próxima aqui da gente também, e vim para cá com 18 anos para poder fazer faculdade. E acabei meio que ficando por aqui. Certo. É um Bragantino já. Já. 15 anos, né? Então Bragantino, já né? é Bragantino, já ganhou o título de Bragança já. E aí, Jorge, e esse dom, posso chamar de dom, né? Se me corrija se estiver errado, não é? Surgiu quando? Sempre teve essa perspectiva de que vou ser chefe de cozinha? Ou não, Jorge? Ou foi aleatório e aí caiu como uma luva, o coraçãozinho acelerou? Como foi isso aí? Na verdade é um pouco dos dois. É. A minha referência de cozinha, a minha referência de culinária sempre foi minha família, minha mãe, minha avó. Então eu sempre falo isso para todo mundo. Eu aprendi a cozinhar com a minha mãe e com a minha avó. E fui para a faculdade, acho que para refinar aquilo que eu já sabia fazer. Então, a minha base inteira ela vem de casa. Então, desde muito pequeno a gente aprendeu a cozinhar. 8 anos, 9 anos a gente já estava aprendendo a fazer um bolo, fazer um doce, alguma coisa assim. Legal. E 14 anos, na verdade, eu entrei mesmo, né, na profissão, fui trabalhar num hotel fazenda na época, sem saber fazer nada dentro do hotel e fui aprendendo aos poucos lá até, enfim, conseguir chegar aí nessa parte da faculdade, né? De ter a opção de fazer uma faculdade dentro dessa área. E qual faculdade que você fez, Jorge? Eu sou formado em hotelaria, né, aqui pela Universidade de São Francisco. Na época, nós tínhamos um curso de hotelaria e a gente tinha uma ênfase em gastronomia. Então, durante 4 anos do curso, nós cursávamos gastronomia. Então, nesse hotel fazenda onde eu trabalhei, eu tinha pouco contato ainda com a cozinha, né? Então, eu acabei entrando na cozinha mesmo depois de formado, já com 22 anos. Mas no hotel a gente já fazia bastante coisa, já mexia com muita coisa. Você acha que ele lembra qual foi o primeiro prato que ele fez na vida? No hotel, possivelmente, foi o ovo frito. Não, na casa. Em casa. Você lembra, Jorge? Nossa, em casa. Sua mãe Liberdade lá, Jorge, hoje o almoço é seu. Em casa, assim, a gente... A referência da gastronomia em casa sempre foi uma coisa muito... Uma comida mineira, uma coisa mais simples, digamos assim.
Então o arroz, feijão, aquela coisa tradicional, convencional do dia a dia, a gente aprendeu, acho que por osmose, ficar ali do lado e falar, ó, é assim, hoje eu vou fazer e eu vou conseguir. Então, acho que as primeiras coisas sempre foram isso, assim, o básico, assim, o arroz, o feijão, que, né, sempre, por mais que a gente siga uma receita, às vezes ali um tempero ou outro, sempre sai diferente, né? E a parte de massas, né? Minha família tem um pouquinho disso também. Então, lasanha, acho que foi uma das primeiras coisas que eu quis fazer, assim, sozinho. Falar, deixa eu fazer a lasanha do Natal para ver como é que vai ser. E tem uma... Deu e não deu, na verdade. Porque eu me lembro que a gente fez a lasanha, montamos a lasanha, tudo, tava todo mundo em casa. E na hora de tirar a lasanha do forno, a gente teve um pequeno acidente, que a lasanha caiu da forma. E eu olhei pra minha mãe, ela olhou pra mim e falou, viu, vamos colocar de volta na forma e ver o que vai dar. Aí chegou na hora, a gente deu uma olhada pra todo mundo e falou, olha gente, a lasanha... Tá assim, a lasanha ela deu uma desconcertada aqui, mas tá tudo certo. Mas a lasanha passou, foi aprovada na época. Mesmo a metade que ficou na forma ficou legal. Jorge, falando em gastronomia, você falou aí essa cena aí que foi super engraçada, né? Hoje em dia tá muito chique falar, né? É uma lasanha desconstruída. Sim. Não tem isso aí quando a pessoa erra, né? Ele que patenteou o nome. Eu acho que na época já seria uma boa definição, viu? Uma boa. Jorge, cozinhar é uma coisa assim, o que a gastronomia traz? A gastronomia traz, assim, amigos, família, datas especiais. A gastronomia, o trazer ali, comer é prazeroso. É uma coisa assim que é uma profissão que você traz alegria. Sim. E acho que sendo um chefe, eu vejo assim, quando o chefe sai pra ver os clientes comendo, o que ele fez, tudo assim, muitas vezes manda chamar o chefe, né, pra elogiar, assim. Deve ser muito prazeroso, né, Jorge? Sim, na verdade essa coisa do você cozinhar para o outro, você preparar alguma coisa para o outro é muito gostoso, é um resultado muito bom. Porque, como você falou, é uma forma da gente reunir as pessoas, da gente trazer os amigos, trazer a família para perto. E eu costumo dizer para os meus alunos, né, eu sou professor de gastronomia. Opa, peraí que ele vai contar isso para nós. Opa. Eu falo que cozinhar ele é um ato de amor com o outro. Né? É uma forma de você demonstrar carinho, de você demonstrar respeito. É uma forma de você querer a união ali entre as pessoas, porque, enfim, você não cozinha só para você, né? Você cozinha para outras pessoas e, enfim, às vezes o fato de você levar outras pessoas a um restaurante para comer, para partilhar daquele momento também é um gesto carinhoso, né? Então a gente colabora de uma certa maneira em vários aspectos aí com momentos especiais na vida de algumas pessoas. Igual a nossa profissão, Anderson, eu vejo que a gastronomia também não tem essas datas especiais, né? Por exemplo, eu quero folgar no Natal, eu quero folgar no Ano Novo. Você tá amarrado, literalmente. É bem parecido com a nossa profissão, né, mano? Quando tem esse feriado aí que os eventos que acontece a gastronomia. Isso, E como lidar com isso, Jorge? Então, meu primeiro Natal trabalhando foi com 14 anos de idade. Caramba. Eu era auxiliar de bar, né? Eu entrei no hotel sem saber muita coisa e fui aprendendo muita coisa lá. E eu me lembro que era aquela coisa, dava meia-noite, né? Começava as ligações do Feliz Natal, Feliz Natal. E eu lembro que o meu primeiro Feliz Natal trabalhando foi lavando copo. Eu lá lavando copo, Feliz Natal, mãe, amo vocês! Meia-noite e 5, acho. E lá lavando copo porque precisavam dos copos e lá. Enfim, só fui sair do hotel acho que por volta das 3 da manhã. Nossa, tudo acabou. Foi. Mas realmente a gastronomia tem disso, né? Datas especiais, datas comemorativas, feriados, fim de ano, são datas onde realmente a gastronomia ela fomenta mais ainda. Então, são datas que normalmente o pessoal tá trabalhando, tá queimando a barriga no fogão, que não tem como evitar. Tá vendo aí, Wanderson? Você achou que era só hospital que a gente dançava? Não, tá vendo só? Tem outra profissão. Imagine essas datas, a responsabilidade de levar para aquele que está lá no seu estabelecimento. Tá? Não é um almoço gostoso, um jantar, um lanche gostoso.
E assim, Jorge, essa sua escolha, porque eu acredito que deve ter um nicho muito grande, né, na área de gastronomia. Qual é a sua especialidade? Você tem especialidade, não sei se é isso que se pronuncia, não sei se é assim. Sim, sim. Qual é doce, salgado, é misto, é o que? Massas? A minha parte mais, vamos dizer assim, que eu tenho mais facilidade são os pratos salgados. Salgados. Sim, o doce ele... Fala que ele é uma linha muito tênue, né? Às vezes você erra uma coisinha, você não tem como consertar, diferente do prato salgado, que você tem outras ferramentas ali, às vezes uma cocção, uma coisa ali que deu errado, você consegue arrumar. O doce já não, os vídeos que o pessoal posta muito do famoso pudim, a hora que você desenforma o pudim, que ele sai todo mole, né? Você não tem como corrigir aquilo ali, ele realmente deu errado, você não vai consertar ele mais. Tem volta. Ele não tem volta, exatamente. Mas os pratos salgados, de uma certa forma, acabam me atraindo um pouco mais também. Então, a minha especialidade sempre foi isso. Cozinha mineira, cozinha mediterrânea, enfim... Massas também eu gosto bastante, preparo bastante em casa também, quando tem oportunidade. E essa escolha de ser salgados... Acredito eu que tiveram várias tentativas aí. Você chegou a tentar doce também ou não? Parou com isso? Então, eu Como foi isso? Tive 4 anos de confeitaria. Ah, é? Sim. Na gastronomia a gente faz tanto a parte salgada quanto a parte doce, saladas, molhos, enfim. Mas a parte de doces em si nunca foi muito a minha área. Acho que até mesmo porque a época que eu trabalhei no hotel... nós tínhamos uma moça que ela fazia os doces e ela já fazia muito bem, então nunca tive essa demanda de falar, não, você precisa preparar. Então na escola a gente faz, em casa eu faço bastante, tudo, mas nunca tive esse compromisso de preparar em grande escala, num volume muito grande, para várias pessoas, enfim, isso eu nunca precisei fazer, então sempre pendi mais para o outro lado. Tá aí, Wesley, tá vendo? Jorge, para não perder aqui o meu raciocínio, que eu tava anotando umas coisas que eu vou perguntar aqui no meio para você, mas antes eu queria perguntar isso para você. Na cozinha, você tá ali cozinhando um salgado, que é um prato assim que transforma o coração, que abre emoções, que faz tudo. O sabor, o tempero, primeiro tem que ser gostoso para você, ou você pensa assim, não, tá gostoso para mim, mas podia ter uma pitadinha para mim, uma pitadinha de mais de pimenta, algo assim. Como que você faz esse controle de paladar, controle assim, né? Aquilo vai ser legal pro Wanderson, pro Wesley, mas eu colocaria um pouquinho mais de pimenta. Como que você tem essa noção? Assim, existem alguns pratos que na gastronomia que eles já são de origem, às vezes de um país, de uma determinada região, que automaticamente a gente sabe que ele tem um tempero mais forte, que ele tem um tempero ali que é o carro-chefe, digamos assim. Então, tem alguns momentos onde a gente está preparando alguma coisa que você sabe, fala, pô, tô preparando um prato indiano ali, eu sei que o curry é um tempero muito utilizado lá, e automaticamente eu sei que ele tem que estar presente, ele tem que estar forte ali, não ao ponto de causar um desconforto na hora que a pessoa coma, mas ela tem que sentir a presença daquele tempero, porque é daquela região. Tá, identifica a região. Exato. Tá. Mas de maneira geral, quando eu cozinho para muitas pessoas, eu não tenho o hábito de provar. Não? Nem põe na boca? Não. Nossa. Então, assim, é muito... É até estranho, né? Mas eu não tenho o hábito de provar. Enfim, a gente tem algumas misturas, algumas coisas, mas raramente eu tô comendo, eu tô cozinhando e tô provando, eu tô pegando ali um pouquinho para ver como que ficou, textura, alguma coisa assim. É bem raro. Mas assim, peraí, agora confundiu mais ou menos aí. Então você tem um cadernão lá gigantão com todas as receitas, vai seguindo a receita, é isso? Quase. Na verdade, mas é decorado. Na verdade é muita coisa na cabeça. O chefe que fala que tudo que ele cozinha, tudo que ele apresenta ali é 100% da cabeça dele, não é. Tem que ter um caderno, tem que ter umas anotações. Tem. Mas acho que é bem isso que você falou, é muito da noção de quantidade. Porque aquela coisa assim... Um exemplo, em casa eu cozinhava para 4 pessoas, eu, minha mãe, minha avó e, enfim, nós 4. Na faculdade a gente cozinhava ali para a turma da sala, mas você cozinhava numa bancada com mais 4 alunos, então você cozinhava para 5.
A primeira vez que eu fui cozinhar num hotel grande, eu cozinhei para 1.200 pessoas. Nossa. Então eu saí de uma realidade... Não, igualzinho. Multiplica por 100, né, mano? E se eu perguntar aqui pra você agora assim, ó, Jorge, pra fazer um espaguete, você tem já decorado na sua cabeça qual é o tanto de farinha que vai, o tanto... Sim, você já tem aí? Sim. Legal. Quantas gramas vão dar, de acordo com isso aqui? E tem que estudar muito, Jorge? Depende aonde você quer chegar com a profissão. Tá. Porque assim, hoje em dia a gente encontra muita gente formada na área. A gente tem desde tecnólogos até bacharéis, né, dentro dessa área. No meu caso, eu sou formado bacharel. Mas os cursos os tecnólogos, eles te preparam também para essa mesma realidade que a gente encontra no bacharelado. A diferença é que assim, eu me formei lá em 2008, já tem algum tempo, e de lá para cá a cozinha ela se modernizou muito, né? Então o conceito da gastronomia ele deu uma evoluída muito grande nesses últimos tempos. Mas essa base, assim, ela continua sendo a mesma. Cortes, bases culinárias, bases de molho, ela continua sendo a mesma coisa, isso não altera. E preparar prato, Jorge, por exemplo, finalizar o prato ali, que é assim, vira uma arte aquilo ali, né? Sim. E de onde vem essa inspiração suas? É uma identidade isso, Jorge, ou é uma regra? Porque eu vejo que alguns pratos, não, Wesley, pode ver, né? Tem, sei lá, alguma coisa em cima de uma proteína, um padrão ou isso é uma marca do chefe? Como é isso? Então, hoje em dia já existem alguns cursos até de empratamento, né, para o pessoal que já cozinha ali montar, enfim, ter uma noção. Na escola a gente fala, né, dependendo do prato, tamanho, posição dos alimentos, onde cada um tem que ficar. Mas a apresentação em si, ela vai, acho que um pouco sim, do seu estilo de fazer as coisas, da sua forma de preparar. Às vezes fala que até um pouco de bom gosto também, porque você tem que ter noção de quantidade, de posição, enfim, entender como que o prato tem que chegar na frente do seu cliente. Então, dependendo do que a gente prepara, da forma como você prepara, você também tem que orientar a sua equipe que vai servir, não é só quem está dentro da cozinha, mas o garçom ele tem que saber, olha, o prato vai chegar, isso aqui precisa estar de frente para o cliente, a primeira coisa que ele precisa ter contato visual. Então tem um pouquinho de tudo nesse sentido. Mas o empratamento mesmo, ele é muito um toque ali do chefe em si. Você criar uma ideia, criar muitas vezes uma identidade ali de um molho ou uma base que você sempre coloque no seu prato na hora de servir para o seu cliente e automaticamente fazer com que aquilo crie essa identidade. Legal. Jorge, eu tô numa dieta aí agora, né? Mas assim, sempre eu critiquei, Jorge, assim, sempre falei assim, pensamento de gordo, né? Eu vou pagar uma fortuna naquele prato feito pelo chefe Jorge, onde vem 3 canelonezinhos, uma calda ali, uma espuma, e não vale a pena. Eu quero um pratão, sabe? Eu quero um prato mineiro. Tem muito disso, né, Jorge? Tem. Porque assim, o prato bonito mesmo é todo delicado ali. E, Wanderson, de novo, eu vou te espantar, tá? Porque eu estudei bastante isso daí. Por exemplo, contemporâneo. O prato contemporâneo, existe uma cor do contemporâneo que vai da terra pro mar. E isso aí vem tudo em literatura? Tem, toda em literatura. Eu acho que assim, o cozinhar não é só você aprender a cozinhar o prato daquela região, é você estudar sobre ela. É você entender onde você está, o que você está preparando, quais são as referências daquele local. Mas aonde que eu vou pensar que eu vou gostar de uma esfera? Eu não vou gostar de uma esfera, Jorge. O Jorge fez 3 esferas pra me comer, eu não vou gostar. Esfera, Wanderson. Ainda? São umas bolinhas, sabe? Não, sei. Sabe o que é esfera? É igual ervilha. São umas bolinhas que até usam nitrogênio às vezes para poder o sabor tá ali dentro no líquido. Sim. Como se fosse uma bala ali. E eu vi muito isso aí e falei assim, não vai sustentar o Wesley. Então, mas eu não vou gostar. né, isso de sustentar, acredito eu, né? Eu não os cardápios eles falam muito com o cliente também. Sim. Porque quando você olha um cardápio e vê assim, entrada, aí tá lá um tipo de refeição, prato principal.
Eu acredito que assim, né? E, por último, talvez uma sobremesa, tá? Tudo isso é para se comer, não só aquilo. Não, mas né? mesmo assim eu acho, a entrada eu acho pouco, porque sempre tem a entrada ali, né? E às vezes eles fazem 2 entradinhas, a entrada eu acho pouco. O prato principal, mais ou menos. E a sobremesa? E a sobremesa eu nem gosto, né? Mas você Você sabe que eu não ajudar. curto, mas assim, o prato principal tinha que ser um pouquinho maior. Eu tô o chefe aqui na frente, ele... Na verdade, assim, primeiro a questão da quantidade e tudo mais, e muitas vezes o preço, né? Você vai ter um preço. Você paga pelo adágio, né? Você está no local onde você sabe que você vai ter ali um valor, um ticket um pouco mais alto. Mas eu costumo dizer que é assim, o restaurante que trabalha com uma esferificação, que são essas bolinhas, aquele prato pequeno e etc, ele não te vende uma refeição, ele te vende uma experiência gastronômica. Olha aí, então você tem que muitas vezes estar disposto a muitas vezes pegar aquela esfera e entender quais são os sabores que ela vai te proporcionar no seu paladar. E o certo é comer tudo junto ou separado? Depende do prato. Depende do prato. Porque assim, isso aí que você tá falando pra mim, eu fui entender quando eu fui comer sashimi. Que daí o cara colocou uma raspinha de limão lá, daí ele falou assim, ó, isso o sabor, daí eu comi errado, né, porque eu mergulhava no show e não é mergulhando que faz, é só dar uma pontadinha ali e já era, daí eu fui aprendendo os gostos. Eu falei, realmente é diferente. Sim. Então, mas tudo depende do prato. Muitas vezes, é o que eu te falei, a equipe do restaurante, ela tá preparada também para poder fazer esse serviço e explicar para o cliente. Falar, olha, isso daqui, a apresentação desse prato é dessa forma. Então, o ideal é isso. Ele explica então, né? Sim. Hoje em dia a gente encontra muitos restaurantes que até a finalização do prato ela é feita na mesa do cliente. Né? Ela não sai pronto da cozinha. Então você encontra muitas vezes um garçom que ele está preparado para fazer isso. É isso que eu ia perguntar. Como que eu tenho a experiência, talvez, ali, de chegar e falar assim, será que ele vai me explicar? Porque eu já tive uma experiência, não foi com comida japonesa, com lagosta. Trouxe a lagosta, aquele bicho gigante na mesa, falei, nossa mãe do céu. Aí vi os negócios para cortar assim, né, para quebrar. Falei, como que usa? Aí eu pedi, como que usa isso aqui? É deselegante talvez do garçom de perguntar? Como que é esse protocolo, Jorge? Não, acho que não. Perguntar não, porque é aquela coisa, né, que eu falei, a gente procura determinados lugares, a gente vai em alguns restaurantes porque você quer vivenciar aquela experiência gastronômica que é diferente de você sentar o dia a dia, você ir num restaurante convencional, enfim, fazer a sua refeição. Então, não é deselegante você perguntar, muito pelo contrário, eu acho que faz parte do... Ia ficar a lagosta lá, eu conversando com ela. Né? Falando dessa embrulha que eu vou comer em casa, né? Ia levar aquela lagosta, não sabe. Defumar, Jorge. É uma arte. A defumação, ela está muito presente hoje em dia dentro da gastronomia, e aí a gente entra na gastronomia moderna e gastronomia molecular, né? Porque a gastronomia molecular que trouxe esses conceitos, né, de defumação para a mesa, né? Obviamente a gente já conhece, né, o processo de defumação anterior, bem mais antigo, mas de você levar isso para a mesa, fechada numa cloche de vidro, a hora que você abre, sai aquela fumaça e tudo mais, tudo ali agrega sabor, tudo agrega o paladar ali, ele vai ser aguçado de alguma forma. Então, essa parte aí também veio com a cozinha moderna, veio com a cozinha molecular. É novo. É novo. E a cocinição, que é aquele processo de pôr a carne, tira todo o oxigênio de dentro e deixa... O que seria isso? Então, assim, a gente tem alguns preparos que hoje em dia a gente faz com temperaturas controladas. Tá. Então, na verdade, o que algumas cozinhas fazem? Você pega uma carne, um peixe, um frango, prepara ali o tempero, muitas vezes até o molho que ele já vai ser preparado, você fecha ele a vácuo e a gente prepara ele através de um sous vide, né, que é um aparelho que você coloca, ele monta uma espécie de um banho-maria, digamos assim, mas ele trabalha com uma temperatura controlada. Então, um exemplo, um filé mignon, para você fazer ele ao ponto, ele tem que chegar a 69 graus.
Então você vai programar esse aparelho às 8 da manhã para ele ficar a 69 graus e à meia-noite ele ainda vai estar a 69 graus. Então, a cozinha moderna ela te trouxe alguns benefícios em relação a isso. Então, essa coisa de você fechar a vácuo, você selar ali todo o seu alimento, já colocar sua proteína e deixar ela durante o dia só para você ir tirando, finalizando e servir o cliente, facilitou muito a nossa vida. E você é bem adepto a isso? Sim, eu já fiz alguns eventos onde a gente usa esses equipamentos. Restaurantes que usam esse tipo de equipamento são restaurantes um pouco mais refinados, um pouco mais requintados, que, enfim, tem um giro muito grande. Então, você precisa dessa tecnologia dentro da cozinha para facilitar seu processo, fazer com que as coisas andem de uma maneira mais rápida. E muitas vezes você ter um pouco de tecnologia dentro da cozinha também diminui um pouco a sua brigada, o número de funcionários trabalhando lá dentro. Então, quando a gente faz uma consultoria, alguma coisa nesse sentido, a gente também trabalha essa questão dos bons equipamentos ou dos equipamentos modernos, pensando numa economia mesmo com o pessoal. Legal. Caramba, mas quanta coisa, né? Eu nunca imaginei, que eu pensei que era arroz, feijão e ovo, só o tradicional. Tem como fazer diferente com o tradicional? Porque, como você falou, você gosta de comida mineira. Já fui em vários restaurantes mineiros. E é diferente do outro. Fala assim, nossa, esse aqui é muito bom. É diferente, por exemplo, de um feijão tropeiro, de prazinho, porque você falou que não prova. Como que eu sei ornar isso? Falou, não, meu é melhor do que, ou talvez mais saboroso, porque é difícil você falar que o mais saboroso, né? Isso vai de gosto, não é? E tem como quantificar isso ou não? Tem, eu acho que tem sim. Mas de que forma fazer isso? É mais difícil. É o número de pessoas que vão no seu restaurante. Porque, na verdade, assim, hoje com essa coisa das redes sociais, se tornou muito mais fácil, né, você ter esse feedback mais rápido do seu cliente. Né, e o legal da rede social é que, enfim, é um feedback que ele abre para todo mundo, ele não fica restrito só a um comentário que o cliente fez para você. Então, tem um lado positivo, obviamente, que a gente também tem que saber lidar com a crítica negativa. Mas o fato de você muitas vezes fazer o mesmo prato e você ter resultados diferentes em relação ao sabor é sempre o método de preparo. Então, um exemplo, né, maior que eu tenho é dentro da escola. A gente, por exemplo, eu tenho 6 bancadas com alunos fazendo o mesmo preparo, seguindo a mesma receita e cada um sai com um sabor diferente. Vai ser assim. Sim, porque muitas vezes você não tem, como eu falei anteriormente, você tem como corrigir, por exemplo, falar assim, olha, você está preparando um prato indiano que vai curry e você não colocar, enfim, você partir para um outro tempero que não tem nada a ver com aquela região. Então isso ali você tem como trazer. Falar assim, olha, realmente isso daqui faltou, deveria ter feito de uma maneira diferente, enfim. Mas, de uma maneira geral, é muito da forma como você prepara. Então, um exemplo, quando eu vou fazer um virado, um feijão tropeiro, alguma coisa assim, tem gente que começa fritando alho e cebola, tem gente que começa fritando bacon, enfim. Eu, particularmente, eu só frito primeiro bacon, depois eu vou fritar a calabresa, vou usando aquela gordura que já ficou... aqui, Jorge. Vou pegando aqui, pessoal, me acompanha o bacon, pode agora. E daí esse preparo faz a diferença, né? Sim, porque aí você vai aproveitando a gordura, que ela já tem o sabor, ela já está soltando um pouco da essência do que está ali também, então você já tem uma outra base, ao invés de você usar um óleo convencional, você já está cozinhando com a própria gordura do porco. Então também muda na hora do resultado final, o sabor fica outro. Jorge, eu gostaria que você falasse o nome da sua escola aí para o pessoal que está assistindo. Isso. Quantos alunos você tem? Também você falou de um projeto social que você faz. Sim. Por favor, ali, fala isso para nós aí. Então, eu dou aula numa escola chamada IGA, que é o Instituto Gastronômico das Américas. O IGA ela é uma franquia, na verdade, de escolas, né? Ela veio aqui para Bragança através do chefe Lino, né? que é proprietário da Cantina Bella Itália. Ele que veio com a franquia para cá, no final de 2018, se eu não me engano, acho que foram as primeiras turmas. Eu estou com o pessoal lá desde 2019. Então,
A minha área dentro da escola especificamente são os alunos do 2º ano, onde a gente trabalha gastronomia internacional. Então são ali, se eu não me engano, são 19 países, onde a gente cozinha vários pratos ali, desde uma entrada, sobremesa, um prato principal. E enfim, a gente tem hoje, por conta da pandemia, deu uma mexida boa lá, mas a gente deve ter em torno de uns 80 alunos hoje, entre os cursos de gastronomia e confeitaria, que também são oferecidos na escola. Que legal. Você sabia disso? Não sabia, Wesley. Pra você ver quanta coisa tem. A gente Sabe fica quantos aí... países, Jorge? 18? São 19. 19 países. Puxa, 19 características diferentes. Sim, pessoa, gente, você aprendia ou não? Legal. Eu tenho interesse, mas... Eu falo para todo mundo que assim, a esposa que fala, meu marido tinha que cozinhar, eu falo, matricule ele. Isso é um benefício para você, não é para ele. Porque vai ter um resultado maior a você, ou vice-versa. Vai lá, faz a inscrição da esposa, fala, inscrevi você num curso lá, enfim. Pense que é você que vai colher os frutos depois. E quando é aberto esse curso, gente? Então, o curso ele tem duração de 2 anos, né? É um curso tecnólogo em gastronomia. Então, o primeiro ano, normalmente, o pessoal trabalha bases, cortes, né? A base culinária de uma maneira geral, a execução de alguns pratos. E no segundo ano, a gente se especializa aí cada num país, né? As inscrições lá funcionam assim, a gente tem turmas de intensivo, então ao invés dele fazer um ano inteiro, ele consegue cursar em 6 meses, que aí seriam aulas 2 vezes na semana, ou o curso comum, que seria 1 vez por semana. Aí dias e horários, eu precisaria dar uma consultada lá na secretaria da escola, legal, que eu não e onde fica, Jorge, para quem quer procurar e está assistindo? Fica ali na rua José Domingues. Não vou me lembrar o número agora. Não, vai estar na descrição bonitinho. Bem na esquina ali. Pessoal, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo aqui o link certinho, para vocês procurarem. Contato. Legal. E falando de comida, Wesley, já pensou em chocolate ou não? Pensei em chocolate. Principalmente, vou fazer uma pergunta pro Jorge. Chocolate com bacon. Eu nem respondi já pra nós, mas fala aí o que você tem pra falar. Falando em chocolate, o clima de Natal Wesley chegou na Puro Chocolate, hein? Chegou? Chegou na Puro Chocolate. O que tem de novidades, Wanderson? Então você que procura aquele panetone, chocotone, todo artesanal, com o melhor chocolate artesanal de Bragança, Puro Chocolate, Wesley. Fora os outros produtos maravilhosos que lá tem. E onde fica, Wanderson? Fica exatamente as lojas localizadas na Rua Coronel Luiz Leme 388, Rua José Domingues 572, Praça Raul Leme 129 e na Rua Voluntário dos Santos 675. Chocolate de qualidade, Wesley, puro chocolate. E o Jorge vai ganhar puro chocolate? Vai ganhar puro chocolate hoje. Delícia, hein? Muito bom. Gostoso, hein? Voltando no bacon? Voltamos, chocolate com bacon, já ouvi falar. Existe isso mesmo, Jorge? Existe. E essa combinação, Jorge? Faz bem. Faz bem. Imagina. Chocolate é bom e bacon é ruim? Né? Não é, mas... Então. É aquela famosa balança, né? Como balancear determinados ingredientes, né? O legal do Puro Chocolate, né? Do Silvinho, ele fica perto de casa, né? Tem uma loja lá pertinho de casa. E eu conheci os produtos dele quando ele começou a empreender. Ele fazia as trufas e tudo mais. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo que revendia para ele. Olha que legal. Eu já conheço ele há bastante tempo. É um parceiro muito importante pra gente. Você que não conhece a história do Silvinho, estamos lá também com o Pega Essa do Silvinho da Puro Chocolate. Jorge, sempre ouvi falar assim, principalmente minha avó. Minha avó morava ali na frente, perto da sua casa ali hoje, e ela tinha um fogão a lenha no fundo da casa ali, onde hoje em dia a lavanderia da minha mãe, existia um fogão a lenha ali. Faz muita diferença do fogão a lenha pro fogão tradicional que a gente tem em casa? Sim, faz, porque o sabor, na verdade, entra até um pouquinho, você falou no início, da defumação, né? É muito diferente. Você cozinhar num fogão a lenha, primeiro você tem que ter um controle maior de temperatura, né, que ele não te oferece, mas essa coisa ali, o cheiro da madeira, muitas vezes até pode parecer um pouco inusitado, mas até a cinza muitas vezes que acaba entrando em contato ali com alguma parte do alimento, alguma coisa que você está preparando, ela muda o sabor do
do alimento, sim. Porque fogão, por exemplo, existe fogão mineiro, existe essas comidas mineiras assim, que são feitas, né? Aqui na nossa região, a gente tá bem no finalzinho aqui, começando Minas aqui, a gente vê muito, a gente vai e tossa o fogão a lenha. E a comida totalmente assim, saborosa, todo mundo fala da comida, né? E assim, tem muitos restaurantes que eles têm a sua cozinha base, né? E muitas vezes eles servem no seu buffet no fogão a lenha, né? Existe muito disso também, porque aqui na nossa região, cidade vizinha aqui Extrema, tem bons restaurantes ali, restaurantes excelentes, cozinha extremamente moderna, mas ali por fora o fogão a lenha para servir, enfim, tem um outro conceito também. E o fogão industrial para esses de casa também dá diferença? Muita. Tempo, textura, tudo. Até panelas, por exemplo, você tem o seu jogo de panela, você não usa as panelas convencionais que a gente usa, é isso? Não, assim em casa até que a gente usa mesmo o tradicional. Tá. Obviamente que a gente busca sempre uma panela com um pouco mais de qualidade, você quer um resultado diferente, obviamente você tem que ter um equipamento que seja condizente ali com aquilo que você quer. Exato. Mas, de forma geral, assim, a gente tem uma pequena influência, né? O forno, hoje em dia a gente trabalha nas cozinhas, né, mais modernas, a gente trabalha com forno combinado. Então tem muito forno que a gente programa através de pendrive. Você vai lá, espeta o pendrive nele, coloca tudo lá e fala, trabalha aí que eu tô ocupado com outra coisa, exato. Que legal. Que bacana, cara. Legal. E assim, a gente tem fornos hoje em dia com carrinhos, né? Então você coloca ali carrinho de 2 metros de altura com cada um ali com uma GN, né? Uma cuba ali com alimento, você joga ele lá dentro do forno, programa, enfim, enquanto ele vai fazendo uma coisa, você vai fazendo outra. Ó, me desculpa das perguntas aqui, Jorge, se for muito, porque às vezes a gente é influenciado no programa de TV, né? Eu tô falando de Masterchef, e a gente fica escutando do Ultra, da geladeira Ultra, disso que eu fiz umas perguntas para você no início, e ali a gente sabe que é um programa, uma televisão, e muitas coisas assim não dá tempo dele mostrar, mas existem as geladeiras mesmo que gelam no tempo mais rápido. O forno, você acabou de falar, que parece uma... Igualzinho aqueles esterilizadores que a gente tem lá no... que coloca e entra tudo de uma vez. Existe isso mesmo? Existe. O ultracongelador ele veio também para facilitar gastronomia, principalmente confeitaria. Porque, enfim, você coloca no freezer ali, por exemplo, vou falar um corte de carne, né, uma coisa comum. Ele vai demorar ali, para ele começar a congelar, 40 minutos, 60 minutos mais ou menos. O ultracongelador ele vai fazer isso daí em 2 minutos, 3 minutos. E assim, o legal do ultracongelador é que ele te traz algumas vantagens, por exemplo, ele não cria gelo, então você não vai ter água dentro daquele alimento a hora que você for descongelar. Então, diferente de você colocar no congelador convencional, exatamente. Então, ele te traz alguns benefícios ali, para confeitaria principalmente. Vanessa. Interessante, ó. Veja essa pergunta, que maldosa essa pergunta. Não, é sacanagem. Tem um outro aqui no gatilho, não, olha que maldosa essa pergunta. Eu não vou falar, lógico, né, a marca. Mas sabe aqueles quadradinhos que vende de sabor? Que vende no supermercado? Que muito dono de casa usa? O que é isso pro chefe de cozinha? Aquilo lá é bom demais, rapaz. É bom demais pra gente que não sabe cozinhar, mas o que é pro chefe de cozinha aquilo? Me chama ainda caldo de carne, caldo de galinha. Ele tem uma distância de ser um caldo de verdade, né? Mas vocês não usam? Não. Vocês fazem o seu? Normalmente a base culinária, muitas vezes um caldo de carne, um caldo de frango, caldo de legumes, restaurante, cada um prepara o seu. Sim. E isso também, de uma certa maneira, acaba criando identidade. Por exemplo, eu vou fazer um caldo de legumes. Então, no meu caldo de legumes, por exemplo, independente do que eu for cozinhar, eu vou colocar, por exemplo, alho poró. Então, toda vez que eu fizer meu caldo de legumes, vai ter alho poró. E a hora que eu preparar o meu risoto, a hora que eu preparar uma carne, alguma coisa assim, o alho poró ele vai estar presente em tudo. Então, isso cria uma identidade também. Pro dia a dia, para dona de casa... Foi feito para isso, né? Foi feito para isso, ele é desenvolvido para isso. Na verdade, ele seria o que a gente prepara, o caldo de carne ou um caldo de legumes dentro da cozinha. Obviamente, tem alguns
alguns processos químicos ali até ele chegar naquele Industrializado. formato do cubinho, né? Mas a gente não costuma usar, não. Nutricionista odeia isso, tá? Nutricionista é a Não, primeira mas é um coisa que pouco ele teor tira. de sódio, Um pouquinho, tanta Um implicância. pouquinho, né? É igual aquele salgado que nós falamos, que tem pouco sódio. Mas assim, se você for pensar, você falou, né, deste tipo de produto, de caldo de carne, por exemplo. Boa parte desses alunos que você falou, que tem uma variedade que quer, custou, tipo, cozinhar para os amigos na casa mesmo e tal. Como fazer com que esse pensamento de deixar de utilizar esses produtos industrializados e criar eles, porque é muito fácil. Você olha na prateleira do supermercado, você tem tudo, você tem isso, você tem gosto de não sei o que, sabor de não sei o que. É normal ou demora para você entender, ou a pessoa entender, de falar, poxa, eu não vou usar, por exemplo, esse extrato de tomate, que não é extrato de tomate. Eu vou tirar aqui, sei lá, 50 tomates e cortar e deixar chegar no ponto. Como que é? Chega muito para vocês? Posso usar tal coisa industrializada? Tem. Porque é difícil encontrar hoje produtos dentro da... Estou falando com o chefe. E de qualidade, de qualidade. Que você vai encontrar ali, que nem macarrão a R$1,12. Um exemplo. E vocês ainda devem ter um mapinha, um Waze só seus, que é onde vende produto bom. E a gente não sabe, não é? Tem. Como criar uma farinha boa com isso aqui. E aí, Jorge, como que é isso? Então, primeiro quebrar essa prática, né, deve ser difícil aí. Dentro da realidade do dia a dia é meio complicado, porque... Enfim, a pessoa vem muitas vezes procurando a praticidade. Você falou, vou na gôndola do supermercado, pego ali, tá pronto, enfim, vou ter um sabor, tá tudo bem para mim. Mas quando a gente ensina, por exemplo, a técnica, fala, olha, você está fazendo tal processo, você vai ter lá, vai sobrar os ossos do frango, vamos pôr dentro do forno, vamos cozinhar ele depois, vamos soltar todo o colágeno que está ali, vamos soltar o restante da carne, enfim... Aí depois vai dar uma panela de 3 litros, vamos pegar a forminha de gelo, vamos congelar todos eles, tira. Para você usar no dia a dia na casa, é uma coisa assim. No restaurante você vai fazer 20 litros de caldo e vai faltar, entendeu? Dependendo do que você faz. Isso que você falou é bem interessante. Eu vi aí que vocês não perdem nada, né? Por exemplo, dentro de um restaurante, vocês aproveitam a cabeça do peixe, os ossos aí, tiram o colágeno. Talo de alguns alimentos. Vocês não desperdiçam o alimento de forma alguma, né, Jorge? A ideia, na verdade, né, até mesmo na culinária moderna, é a gente conseguir cada vez mais melhorar o processo e o aproveitamento dos alimentos. Então, tudo que você consegue utilizar, mesmo que você não utilize naquele momento, você também pode reservar ali e falar, poxa, Tô fazendo um preparo ali, tá sobrando a espinha do peixe, a cabeça do peixe. Poxa, eu não vou usar aquilo naquela hora para fazer um caldo. Se eu não tô com tempo naquela hora, congela, tira ele dali, já coloca numa panelinha, deixa ele ali apurando ali um tempinho. Mas processos, né? Tudo... É demorado o processo, né? E hábitos também, né? Você tem, tirar essa cultura de jogar tudo mesmo e fazer, como você falou, vira um hábito você reaproveitar, fazer, né? Guardar o peixe, guardar isso, aquilo. Jorge, e cortar? Por exemplo, assim, a gente vai ali em restaurante, o cara fala que é picanha e não é nada, e a gente come, e a gente come achando que e fala que tá uma delícia, e tudo bem, né, mano? Isso. Ai, comi picanha, não comeu nada. Esses estudos de corte de carne, às vezes vocês pegam o boi inteiro ali para poder identificar, né? Esse é o coxão mole, esse é o patinho, esse é... E a gente é muito enganado mesmo? Não é enganado, não é. É que não é tão bem explicado como deveria. Não é assim, Wesley, entendeu? É essa a palavra. Isso aí. É tempo para explicar melhor. É essa a situação. Pode ser também. Na verdade, assim, a questão do corte em si tem alguns padrões, né, que a gente aprende, que a gente explica também na escola dia a dia. Falar que assim, grande parte dos restaurantes, acho que a grande parte segue, né, o que é o correto, enfim, você está recebendo um produto que realmente você está pagando. Né? Obviamente que sempre tem um ou outro que procura, né, se beneficiar de uma determinada situação ou alguma coisa assim. Mas, de uma maneira geral, o que eu, pelo menos, tenho identificado
supermercados, casas de carne, assim, não tenho visto nada muito fora desse padrão. Mas quando você vai pedir, Jorge, lá, vai cozinhar você na sua casa, ó, eu quero um filé mignon. Não tem como enganar você. Então. Não é? Agora aí não. Eu já tenho o meu açougueiro específico. Falei que eles têm o Waze deles? Eles têm o Waze depois deles. no final você passa pra gente. É aquela coisa, a gente acaba, depois de um tempo você acaba buscando ali, Sim. criando referências, né? Então, eu prefiro muitas vezes um açougueiro local, que às vezes cobra um pouco mais caro, dependendo, né, do corte ou dependendo da quantidade, mas eu sei exatamente aquilo que eu vou receber. Então, mesmo porque se eu receber alguma coisa fora daquilo que eu estou esperando, eu sei onde eu vou encontrá-lo. Eu vou lá bater na porta dele e falar, poxa, né? Bragança ainda não. Cidade pequena. Vai ter como enganar o Jorge. Não, e se descobrir depois vai ser meio ruim, né? Imagina só, né? Mas de uma forma geral, assim, a gente tem, acho que também é um processo de evolução isso, né? Porque antigamente a gente encontrava muita coisa errada dentro de restaurante, a gente enxergava muita coisa errada, né? Principalmente, eu trabalho com consultoria também. Então, às vezes você entra dentro da casa que o proprietário está acostumado, ele já tem esse hábito, isso já está ali, faz parte dele. Então, você fala, ó, isso aqui não é picanha. Eu falo, não, mas passa. Se passa, então eu não tenho que estar aqui. Precisa chamar você. Exatamente. Então, a gente já teve alguns desafios assim. Uns lances assim de... É verdade, porque passa pra ele o que assim... Wanderson, olha o que eu aprendi, veja que legal. Você vai contar a terceira veia ali da peça e cortar. O que é veia pra mim e pra você, Wanderson? Fiz isso aqui, ó. É pra pegar sangue só. Pegou, Terceira veia pra nós tá quase aqui já. força pra você ver. Essa aqui é a terceira vez. Eu não sabia nada disso. Aqui da jugular interna aqui, né? A peça que vem com a picanha é o colchão? Como? Não entendi. A peça que dá continuidade à picanha, colchão duro, isso? Colchão, você tem ali o colchão duro, um pouquinho mais ao lado do colchão mole. Comemos. Comemos colchão duro, mas enfim. Fizemos o colchão tá duro na escrito na churrasqueira. etiqueta que é picanha. Então, gosto mentalmente é picanha. Mas eu costumo falar assim, que você pode até encontrar uma matéria-prima ruim, mas você tem condições de melhorar ela na hora que você vai preparar. Tá vendo? Então, você faz aí um colchão duro bom pra caramba. Desligando a câmera aqui, a gente vai perguntar pra ele como que corta realmente, com as fibras lá, porque eu nunca entendi nada disso. Não pode cortar conta as fibras, isso aqui. Primeiro que eu nem sou fisiculturista pra saber de fibra. Eles entendem tudo. A faca não pode ser esse. Não, essa faca de peixe, rapaz, né? Faca na cozinha também é um ciúmes enorme, né? Cada um tem a sua, cada um respeita uma do outro. Não pega. Não deveria. Mas não pega. O chefe não vai pegar. O ideal é que cada um tem o seu kitzinho e tal, pra poder utilizar cada um o seu. E sempre afiado. Sempre afiado. Puxa, eu tenho facas que eu ganhei de presente que eu morro de ciúmes, então. Imagina. E assim, você disse que está desde 2019, né, nessa escola, né? Sim. De lá, né, que você falou, o curso é de 2 anos. Tiveram pessoas que você encontrou, falou, abri empreendi, Jorge e tal. Tiveram pessoas assim? Sim, vários. E isso pra você deve ser muito gratificante, né? Porque você ensinou ali a pessoa e tal. É muito bacana porque mesmo às vezes o aluno saindo, né, a pessoa saindo da escola ali, ainda busca algumas referências com a gente. Então, eu tenho alunos que têm restaurante Monte Verde, olha que Serra legal. Negra, Bragança, então, ou às vezes ele não é o proprietário, mas ele está chefiando a cozinha. Olha que legal. Então isso é muito bacana, porque é aquela coisa, tem pessoas que já vêm com conhecimento também, vai procurar a escola para melhorar, para aprimorar, enfim, buscar uma forma diferente muitas vezes de aproveitar aquilo que ela já sabe fazer. Então, criar essa referência também da pessoa poder, às vezes, te ligar, pedir uma sugestão, é muito legal. E, obviamente, você sentar no mesmo restaurante e, de repente, você vê que o seu ex-aluno está ali, legal pra ele que está caramba. preparando tudo, é um Nossa, prazer imagina enorme. sentar ele como seu cliente, Nossa, o tempo inteiro, né? Tem responsabilidade, Demais. Deu ruim? É culpa do chefe? Normalmente. Responsa. Essa é a resposta. Sim, não tem como. Olha só a cara de ciúme do Wanderson agora. Wanderson, ele mora na rua da casa da minha mãe.
Eles têm um hábito lá na rua da casa da minha mãe. No final do ano, eles fazem uma confraternização na rua. Pensa quantos segundos fica a comida do Jorge exposta. 2 segundos. É muito rápido. Sério? Ele faz muita comida. Então eu já comi a comida dele lá. Você não passa o endereço, hein? Não passa... Óbvio que não. Que legal. É mesmo? É legal, 2 vezes por ano. Durante a pandemia a gente não teve, né, essa oportunidade. Falta, mas a gente sempre fez festa junina na rua. Verdade. E a comemoração do ano novo. Então a gente pede, né, as autorizações lá com a prefeitura, a gente fecha a rua para não passar carro. Aí vem todos os vizinhos da rua, trazem as famílias também. Legal, tradicional, né? Poxa, que legal. E falando em tradicional, Vandes, eu sei que o Jorge também faz um projeto social. Ah, é? Sim. Conte um pouco para nós, Jorge. O projeto social, na verdade, eu trabalhei muitos anos, né, num projeto. E ele era, na verdade, na época instalado dentro da Fundação Casa, né? Então, eu trabalhei muito tempo na Fundação Casa aqui em Bragança, também grande parte desse tempo trabalhando na parte da gastronomia. E essa ONG, na verdade, que fazia o projeto lá, administrava o projeto lá dentro, ela também funciona na cidade, né? Então, atualmente a gente tem um curso, né, um curso de panificação e confeitaria, que ele é voltado só para adolescentes. Olha que legal. Então, de 15 até 18 anos, eles podem participar. Então, lá a gente ensina um pouquinho de tudo. O ano passado nós tivemos um curso de culinária básica, também na ONG. Aí esse ano a gente mudou um pouquinho e foi para essa parte da panificação e confeitaria. Que legal, hein? É bem bacana. A gente já teve lá curso de garçom também, então é outro prazer enorme também que eu tenho muitas vezes de ir num restaurante e ver que um ex-aluno meu que passou lá no projeto que legal. Tá lá trabalhando, enfim, tá dentro da área, isso é muito bacana pra gente nada também. Como uma nova oportunidade aí para esse... Sim. Né, o legal, o projeto aí. social fora, né, da instituição, da Fundação Casa, ele é voltado para qualquer adolescente. Então, meu filho tá com tempo ocioso em casa, sai da escola, fica lá. Então, o projeto em si ele tem várias aulas, tem vários cursos diferentes, mas o meu especificamente ele acontece toda segunda-feira à noite. Então, toda segunda-feira a gente tem uma cozinha montada lá, é uma cozinha industrial, bonitinha. Olha que legal. E a gente faz alguns preparos, tortas, pães, enfim. Olha, é uma forma da molecada aprender e também às vezes multiplicar isso daí dentro de casa, né? Muito bom. Pega essa, acho que chefe de cozinha não trabalha, tá meu amigo? Tá vendo só? Olha só. Não e agora para um minuto. Fica sabendo disso aí, né? Acredito que já sabiam, né? Vai saber pelo canal aqui agora. Sim, legal. Sim. Chefe de tá cozinha lá na Comenor. E também aí fazendo aí essa oportunidade a outros que também não tiveram tanta oportunidade assim, né? Mas sim. Muito bom. Porque ele pega todos os segmentos, né? Muito bom. Cara, em servir, que servir é um dom, né? Porque Jesus ensinou a gente a servir. Sim. Servir, ser garçom é servir. E é assim, é o cara que recebe a cara feia, é o cara que recebe os pedidos. Sim. Então tem que estar ali com humor. Ele também ensina a cozinhar, que daí é transformar corações. Muito bom. Wanderson, eu fui dia 12, agora foi aniversário da Amada. Fui num restaurante japonês, que a gente tá na dieta, mas a comida japonesa a gente pode comer. Pelo menos um dia, né? E olha que interessante. Lá, Jorge, eles enfeitaram os peixes cru com a folha da beterraba. E é uma folha super bonita, né? Eu não sabia se podia comer, mas quase comi. Mas podia comer? Não sei. Vamos perguntar pro Jorge aqui agora. Pode. Gosto bom? Não, tem sim. Ele é meio amarguinho, mas dá pra comer. Vem lá. E, assim, e chefe, né? Mesmo lá, eles não colocam coisa no prato que não dê pra comer, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. O ideal é que assim, a montagem do prato, tudo que vai pro prato, o cliente ele possa comer. Você tem algum utensílio, alguma coisa ali que obviamente a pessoa consegue identificar visualmente, mas às vezes você olha lá, tem uma florzinha, assim, fica naquela coisa, poxa, essa flor. Será que eu como ou põe aqui na orelha? Exato. Mas pode, né? Tudo que vai no comer. prato, pode tudo comer. que vai pro prato. Eu pensei nisso, mas não comi. Não comeu? Não, fiquei com medo. Mas era bonita, é uma coisa que eu nunca vi. E em meio a tanto peixe ali, ele vai pegar aquela folhinha. Mas deu vontade. Mas antigamente a gente tinha muito curso de aproveitamento total de alimentos, né? Vinha através do Sistema S e tal. E a gente encontrava muito isso até
com merendeiras na escola e tudo mais, a gente sempre teve bastante. Sabe o que eu amo, Jorge? Assim. Eu amo duas coisas assim que pouca gente come. É taioba, amo taioba, e cambuquira, que é feito com o broto da abóbora ali, com as folhas da abóbora. É uma coisa que minha avó fazia. E assim, às vezes eu falo, sabe o que é cambuquira? Não. Tá vendo? É um negócio assim que não é todo mundo que sabe. E taioba você sabe. Não, também. Eu acho mais gostoso que a couve, taioba. É o que? É uma folha grande. Folha. Bom, tem um chefe aqui, eu vou explicar. Você é maluco? Não, fala aí. O chefe aí, você pô. fala se tá certo. É uma folha. Vamos corrigir. Né? Vamos lá, É vamos uma lá. folha gigantona, que assim, ela é até parecida com uma que não pode comer. Sabe, ela é gigante, mas uma folha gigante. E eu comi ela com forma, com os picadinhos igualzinho couve mesmo, assim. Ela fica um pouco mais Vai grossa. fazer refogado? Refogado. Igualzinho faz couve, só que ela é mais macia que a couve. Não é tão grosseira que a folha. Taioba. É isso mesmo? E o sabor, é isso mesmo. E o sabor é muito semelhante também. É gostoso. A couve, eu acho a couve ela uma folha mais amarguinha, assim. E a taioba ela tem a mesma característica. Mas eu gosto, cara. E a cambuquira é o broto da abóbora ali, sabe? Folha da abóbora, broto da abóbora. Minha avó fazia com carne, com uns pedaços de milho grande assim e batata. Nossa, comia muito. Caramba, interessante. Eu acho assim, né? A diversidade de alimentos ela é gigante. E eu sou de 85, é um pouquinho mais velho, você é de 84. O quanto faz falta, né, para nós, crianças, saber o quanto existe de alimento. Porque a gente tinha na escola a nossa merenda, não sei o que usava, eu sei que era muito bom, que era um macarrão, era um macarrãozão, né? Todo mundo, né, comia. É isso. O copo de leite de plástico, não é? Sim. E as bolachas maisena, né? Desculpa a marca, né? Era mais ou menos assim. Mas a gente não tinha esse conhecimento, não ensinavam isso pra gente, nada, o que pode comer, o que pode aproveitar e o que sobrava a mãe jogava fora mesmo, né? E faz falta isso, né? Não sei se existe algum projeto hoje nas escolas, né? Isso vai depender se é estadual, se é particular, se é isso. Mas imagine a criança que nem não sei, eu não sabia também esse negócio de taioba aí. Mas já sabendo desde criança o que pode, qual é a diversidade, porque você vê no supermercado, você utiliza sempre as mesmas 20% do supermercado, o restante você não explora isso, né, Jorge? A gente fica muitas vezes naquela insegurança, né? Você enxerga o produto na prateleira, mas você não conhece. Pois como que eu vou preparar, aí vou ter que ir lá procurar uma receita, isso, aquilo. E ela fica lá perdida lá, e às vezes é tão em conta ou tão saborosa quanto isso que você falou, que é igual a couve, se você nunca testou. E é barata, né, Jorge? Sim, bem mais barata. Uma folha de taioba, cara, é um maço de couve. É grande a folha de taioba. Eu vou pesquisar isso aí. Mas as escolas hoje em dia elas têm muitos projetos aí nessa área que passa por uma atualização, na verdade, né? Então, o Sistema S, ele trabalha muito dentro das escolas, ele traz muito esse benefício de explorar o alimento ali 100% dele. Então é aquela coisa, sobrou um broto, um caule, alguma coisa assim, às vezes você consegue preparar um suco, às vezes você consegue preparar um caldo, alguma coisa assim, ou utilizar ele como uma base alimentar para um outro prato que você vai preparar. Então tem bastante coisa hoje em dia que a gente consegue mudar esse conceito, né? Há uns 2 anos, 3 anos atrás na escola nós tivemos um treinamento lá com algumas merendeiras aqui da cidade. Foi uma experiência bem bacana também. Veio um outro chefe também que é especialista nessa área de aproveitamento total de alimentos e fez um trabalho muito bacana. Olha, e aí faz com que os artistas aqui, né, a nível de criar os pratos, as artistas vão ser as cozinheiras lá, porque são crianças, não é? Coloca uma folha do tábua e fala, taioba isso aqui. Não vai comer nunca, né? Vai comer essa folha, tia. Mas né? E assim, interessante, né? Essa coisa do hábito de se alimentar, muitas vezes ele desperta essa curiosidade na criança ou adolescente de maneira geral. Então, quando você busca ali eu vou querer aprender aquilo ali, ele pode vir de vários lugares diferentes. Então, ele pode tanto vir da sua base familiar ou até mesmo de dentro da escola, que é onde você vai estar fazendo, às vezes, a refeição principal do seu dia, né? Então, é diferente, são conceitos bem diferentes. O primeiro hotel que eu trabalhei, o proprietário ele era um espanhol, mas a especialidade dele era a cozinha italiana. Então, tanto que ele tem até hoje, né? Restaurante de comida italiana. Olha só. Mas é um espanhol, então... Olha que interessante. Diversificado, né? Antes de você chegar, eu estava assistindo um
podcast e fala sobre alimentação. E alimentação, uma nutricionista estava falando, e alimentação é algo que é necessário para o ser humano. Entendeu? E daí teve até um comentário lá de um participante que estava junto com ela e falou assim, mas isso aí vicia igualzinho, tava falando de obeso, né? Vicia igual droga. Ela falou, não fale nunca mais isso. Droga é algo que o seu corpo não necessita. Seja qual ela for, as listas, as ilícitas, mas a alimentação é algo que o seu corpo necessita. E você falando em reaproveitamento aí, quando eu fui trabalhar num particular em São Paulo, cuidar de um senhor, chamava o senhor Geraldo, e ele tinha uma restrição, ele morava dentro de um spa e ia finais de semana para casa. Eu cuidava dele no spa e na casa em São Paulo. E daí eu comecei a ver algumas comidas igual ao cachorro, nunca tinha comido, fui experimentar e é muito gostoso. Edívia, que é uma folha assim que eu achei sensacional. Essa quem servia o cachorro? Oi? É Edívia? É uma folha também. No supermercado específico aqui do Brasil também. É os nomes. Mas aí eu comecei a experimentar algumas coisas que eu nunca tinha colocado na boca. E assim, cara, e às vezes assim, parando pra pensar aqui, refletindo o que você falou. Cara, daqui a pouquinho aí eu tô com 80 anos de idade e não comi tudo que existe aí pra poder experimentar. Sim. E tem muita coisa. Tem alguns profissionais na área da gastronomia que eles defendem uma ideia da mudança da base alimentar. Então, a base alimentar do ser humano é o quê? É a carne, né? A proteína, grãos, frutas de maneira geral, vegetais. E eles defendem a ideia da mudança para proteína de insetos. Então, assim, obviamente você vai imaginar, você fala assim, vou trocar meu bife por um grilo. Não é bem isso. Mas um ensaio eu troco. Então, um ensaio eu troco. Né, tradicional. Muito bom. Já eu amo ensaio. Farofinha de sá. Farofa de sá, sensacional. Eu tiro fico 2 semanas sem usar óculos. Diz que é bom pra vista, né? Diz que é bom pra vista, nossa, né? É bom demais. O cheiro do ensaio é meio ruim. Sim. Tem um cheiro de urina, Wesley. Quando frito. Não é? Ele é bem forte, né? Bem forte. Prefiro o tenebro. Tá vendo? Já tá dentro da... isso, mas o ensaio é bom demais. Já tá dentro dessa área. E daí? Mas tem alguns profissionais que falam sobre isso, né? Inclusive aqui em Bragança nós temos uma chefe que é especialista nessa área. Olha só. Então, obviamente que assim, não é uma mudança fácil, né? Essa introdução através da proteína de insetos. Mas existem hoje em dia vários produtos, pastas, bases, farinhas, para você começar a introduzir isso dentro da sua alimentação. E é proteico igualzinho mesmo ou não? É superior até. Olha só. Superior. Porque Vamos comer as baratinhas, vamos. Quase isso. Formiga eu gosto. É que a gente pensa, né, essa semana aí chegamos a 8 bilhões, né, de seres humanos, né, então a ideia é que essa evolução ela continue, cada vez a gente tenha menos espaços, a gente tenha mais pessoas pelo mundo e obviamente a gente vai ter menos pastos, menos locais para você poder criar esses animais. Então a substituição por uma proteína de inseto, eu tenho um prédio, cada andar do meu prédio vai criar uma proteína diferente, eu tenho como criar ela dentro de estufa, enfim. Sim. Então você diminui espaço e automaticamente você substitui. E pessoal, você que está assistindo aí, não é barata que aparece na sua casa e nem o grilo para sua casa. Mas isso é bom demais. Mas essas alternativas é interessante ele falar, porque hoje, né, o grande número de pessoas substituindo a proteína, virando, né, vegano, vegetariano e tal. Então há uma diversidade muito grande em alternativas de alimentos. E as intolerâncias também, né, Wanderson? Muito, hoje em dia, né, muita gente é intolerante a glúten, a isso, a aquilo, né? E aí vai se adaptando, né? Você já comeu insetos? Já. Vai sabe mesmo? A gente já fez algumas coisas na escola, em alguns experimentos. Essas coisas ou não? Sim. Nossa. Eu comi tenebro só, o máximo. Tenebro, já comi grilo. É aquela lagartinha, né? Içá já comeu? Não, içá, enfim, desde criança. A galera nem põe como inseto, né? Tanto que é comum isso. Içá é muito bom. Mas nós fizemos uma vez um sorvete com perereca.
Também, mas é para um programa de TV específico, então a gente usava a escola ali para preparar algumas coisas. Nossa! Abelha, logicamente tem todo um preparo, Sim, ferrão. eu nunca imaginei abelha. Sim. Nossa, se for pro Oriente Médio, aí você... Cachorro! Aí você já vê outros... Não, mas assim, eu acho que o preparo, porque o índio vivia disso, né? Sim. Ele não tinha muito que... E outra, O recurso era muito era a estimação dele, né? O boi que ele tinha era pra trabalhar, o cavalo que ele tinha pra trabalhar, então ele não ia matar o que ia... Mas hoje em dia, por exemplo, até hoje, né? Você vai, por exemplo, na região da Venezuela, o pessoal consome muito cuy. Já ouviram falar? Não. O que é? O cuy, ele é popularmente no Brasil conhecido como porquinho da Índia. Nossa! E lá o pessoal cria em casa para comer. Viu, hein? Principalmente quem mora em região de montanha, assim, o pessoal cria muito e cria solto, porque tá às vezes uma região de montanha que ele não vai encontrar alimento fora da casa, então o que eles fazem? Eles criam todos soltos. Então o bichinho ele corre para fora de casa, aí fora de casa ele não encontra alimento, então ele sempre volta. Então eles vão criando, vão procriando, porque aquilo ali procria muito rápido, né? E faz parte da base alimentar deles. Olha Então, só. em alguns restaurantes você pode encontrar cuy, que Puxa é o vida. porquinho da Índia. Aqui- mas a turma caça, cutia, Não, essas coisas pra comer. Sim, Então, sim. Wanderson, quanta coisa, hein? Muito bom, hein? Aprendemos muita Nossa coisa vida. hoje. Olha, Jorge, você vai me passar essas referências aí. Waze, né, é só pegar o Waze dele vamos que pegar leva o você. Waze, né? É um Waze diferenciado. E aí aprendi bastante coisa com o jogo, com você também, Wesley. Umas coisas aí, não sabia das plantas aí, os nomes de quem servia a Culpa planta. da minha mãe. O Jorge conhece bem minha mãe. Olha. Culpa dela. É, uma cozinheira de bom É, cheiro, olha viu? só. Sim, Puxa sim. vida. De vez em quando ela aparece lá, ela bate no portão, ela fala, fiz um biscoitinho, uma coisinha Muito assim. bom, A gente muito aproveita. Então, Jorge, assim, pra gente se despedir do pessoal, fique à vontade de falar com aquele que está ouvindo do outro lado lá, que procura aí fazer um curso de chefe de cozinha, se tem ai meu Deus do céu, eu gosto tanto de cozinhar, mas será que eu dou pra isso? Nossa, será que eu posso abrir uma coisa, um negócio? Há oportunidade nesse ramo então, Jorge? Fale Sim. pro pessoal aí. É, oportunidade, sim. Eu vou um pouquinho antes, só uma Fique à curiosidade, vontade. né? Eu comentei, né, no início, né? Fui começar nessa área com 14 anos, né? Quando eu fiz 18 anos que fui fazer vestibular, eu trabalhava dentro do mesmo hotel e na época eu prestei 3 vestibulares. Eu prestei matemática, prestei hotelaria e prestei artes cênicas, cada um para uma área. Passei nos 3. E na época o proprietário do hotel ele falou, não, vai fazer hotelaria, vamos especializar nessa área, tal, você está aqui com a gente há tanto tempo, tal, e vamos para essa área. Eu falei, poxa, né, na época, né, 18 anos, eu falei, 2 faculdades, passei em 2 faculdades federais, falei, né, coisa inusitada. Aí na época ele ainda falou, eu te dou uma força, porque né, duas federais, uma particular, né, falou, não, eu vou te ajudar. Eu falo que eu quis fazer esse parênteses porque assim, eu falo que o proprietário desse hotel, o nome dele é Servando. Ele e a esposa dele, a Dona Conceição. Eu falo que foi meu divisor de águas ali. Olha aí. Eles fizeram um baita de um investimento em mim quando eu fui fazer faculdade, porque eu também não tinha como pagar. Hoje em dia existem vários recursos, vários caminhos aí diferentes, né, para quem quer fazer faculdade, mas os dois ali investiram em mim nesse sentido. Então, muito da minha profissão também eu devo a eles, né, da minha formação acadêmica principalmente, porque obviamente depois eu fui me formei em outras áreas, me formei em matemática, que eu tanto queria quando eu era adolescente. Olha só. Então eu também sou professor de matemática, mas esse pontapé inicial na área acadêmica ali foi graças a eles, né? Então essa coisa, né, do querer estudar, né, tem que fazer parte da gente também, porque eu tô com 38 anos e eu adoro estudar. Então toda vez que eu tenho oportunidade de fazer um curso novo, de uma graduação nova que muitas vezes vai me despertar mais conhecimento, eu vou atrás. Então eu estou sempre buscando alguma coisa também para fazer. E na área da gastronomia, assim, é uma área que parece que não tem fim, né? Eu comecei na hotelaria / gastronomia, né? Então a hotelaria ela também te abre muitas portas, né? A hotelaria é a arte do bem servir, é a arte do bem receber, enfim. Quando a gente falou do garçom, o garçom é aquele cara que vai receber tudo do seu cliente, né? E ele obviamente que vai também apresentar tudo que a sua empresa tem ali de potencial, né?
Então é um profissional extremamente importante para a gente. Trabalhar nessa área é muito gratificante, porque você tem a oportunidade realmente de mexer com as pessoas, de mexer com os sentidos muitas vezes das pessoas, e o resultado disso é sensacional. Então o mercado tem, a gente precisa sempre de pessoas que estejam dispostas, principalmente Natal, Ano Novo, feriado, dias de trabalho às vezes um pouco mais puxados, mas enfim, essa área ela se torna um pouco carente muitas vezes da gente encontrar bons profissionais que queiram realmente participar, se entregar, e obviamente que a gente encontra ali profissionais que são sensacionais, que enfim, estão sempre estudando, estão sempre trazendo coisa nova, estão sempre agregando aquilo que a gente já conhece. Muitas vezes a história de você falar, eu vou colocar numa esfera o caldinho do feijão, então ao invés de eu servir o arroz e feijão, você servir só aquela bolinha lá, trazer essa novidade, trazer uma coisa diferente, enfim. A gastronomia ela tem um campo muito grande, uma área muito grande de atuação e, enfim, cada vez mais profissionais são bem-vindos, né? Trazendo informação, qualidade, enfim, agregando aí a tudo que a gente já faz no dia a dia. Muito bom, Wesley. Parabéns, Jorge, pela escolha, e a gente vê que você ama essa profissão mesmo, Jorge. Jorge, pra gente encerrar aqui, a gente tem uma lembrancinha pra você aqui, do Pega Essa, dentre os chocolates aí pra você agradar. Puro chocolate. Obrigado. Adoçar a vida, deixar mais doce a vida, né? Porque mais ser doce, chefe, a vida deve ser gostosa. Deve ser. Deve comer bem pra caramba. E observe, né? Trófico, não é? Sentado ajuda, viu? Mas Pessoal, quem gostou aí dessa entrevista, deixa um comentário aí pra nós, faz perguntas lá pra nós. Se fizer pergunta pro Jorge, a gente envia pra ele. Isso, a gente o tempo dele responde aí pra nós. Muito bom. E curte nossa página, pessoal. Eu agradeço aí por você estar até agora com nós aí. E pega essa mais uma vez. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.